Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. A gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Se você está aí com a sua Bíblia, abra em 1 Timóteo, capítulo 4. Amém? Vocês podem ficar sentados mesmo. Nós estaremos lendo essa palavra. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente aos fiéis, especialmente dos fiéis. Versículo 11. Ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vamos repetir essa segunda parte aqui do versículo 12, diga assim: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite tão especial. Nós te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui reunidos no teu nome e sabemos que aonde houver dois ou mais reunidos no teu nome, aí tu se faz presente. E aonde tu estás, sempre acontece coisas extraordinárias. E eu sei que tu tens uma noite extraordinária para cada um que está aqui e para cada um que nos ouve nesta noite. Venha derramar desta graça, desta unção, enchendo os nossos corações desta palavra viva que tem poder para transformar os corações. Nós estamos aqui diante de Ti, declarando total e completa dependência, Senhor. Sabemos que fomos chamados com um propósito, e este propósito é expressar a Tua glória. Venha nesta noite de uma maneira suave, leve, poderosa, sacudindo as nossas estruturas, nos expondo a Tua palavra, a fim de que possamos caminhar de tal forma a expressar a Tua glória, a fim de que o Teu propósito seja realizado em nossas vidas, como família, como indivíduo, como igreja. Nós declaramos, ó Pai, queremos que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Queremos expressar a Tua glória, caminhar de tal forma a expressarmos a glória que vem de Ti, que emana de Ti, Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tens inteira liberdade para agir em nosso meio. Somos completamente dependentes de Ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.
Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, passando algumas diretrizes para Timóteo, o seu discípulo, para que Timóteo instruísse a igreja. Olha como ele diz para Timóteo. Fiel é esta palavra. Que palavra? A palavra de Deus, a Bíblia. Olha o versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Que coisas? Cada cristão precisa ser o padrão. O que é ser padrão? É ser um modelo. A sociedade necessita de modelos. Dentro da família, os nossos filhos precisam de um modelo. E o apóstolo Paulo estava instruindo a Timóteo a que formasse esses modelos. A que dentro da igreja, a igreja do Senhor, fosse esse modelo, fosse esse padrão. Onde? Então nós vimos aqui o apóstolo Paulo destacando 5 áreas em que devemos ser exemplo. Exemplo para quê? Para refletir bem a Deus, o nosso Pai. Amém? Olhe para a pessoa que está aí do teu lado e diga assim: Deus é o meu Pai, o teu Pai, o nosso Pai. Amém? Então, Ele nos chamou para uma viva esperança. E Ele nos chamou para expressarmos a sua glória. Então estamos caminhando aqui com um propósito. E esse propósito é expressar, é refletir muito bem a quem? A Deus Pai. E Ele disse que nós precisamos refletir de que forma? A primeira coisa, seja o padrão, ensina estas coisas. Ensina estas coisas, Timóteo, para que a igreja seja o padrão. Onde? O exemplo. Onde? Como? De que forma? Na palavra. Olha que coisa interessante. Aquilo que eu falo expressa o que eu sou. Não é isso que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 6, o versículo 45, diz assim que do seu bom tesouro o homem tira coisas boas. A sua boca vai liberar coisas boas do seu bom tesouro. Mas do seu mau tesouro, a boca vai transbordar coisas más. Você consegue entender que nós precisamos vigiar o que falamos? A palavra de Deus em Provérbios também diz que nós vamos ser justificados ou condenados pela nossa palavra, ou seja, o poder da vida e da morte está na nossa boca. E nós precisamos ser este modelo. A maneira com que falamos, a maneira com que nos expressamos, com que a nossa fala é liberada, vai medir a saúde espiritual de cada um de nós. O que é que nós estamos falando? O que é que tem saído da nossa boca? A palavra de Deus em Tiago diz que nós precisamos refrear a nossa língua. Olha lá, eu quero ler com você Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, se eu não refreio a minha língua, se eu não domino a minha língua, se eu não vigio o que fala, se eu não tenho controle na minha fala,
Antes eu estou enganando o meu próprio coração, porque a minha fala vai enganar o meu próprio coração, a minha própria vida vai ficar enredada. Você está enredado, a palavra de Deus diz, pelas suas palavras, você está preso naquilo que você fala. Então as nossas palavras têm o poder de aprisionar ou de libertar. Por isso Timóteo estava dizendo, Paulo estava dizendo a Timóteo, você precisa ser padrão na palavra, porque senão a religião será vã. Ou seja, religião no sentido de relacionamento com Deus e com as pessoas. Essa é a religião, esse é o cristianismo. E como se relacionar se não sabemos nos expressar? Eu quero ler também em Tiago, capítulo 3. Essa passagem é bastante conhecida e fala sobre os pecados da língua. E eu quero ler alguns versículos aqui. Tiago capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha que coisa, se alguém é capaz de dominar a sua fala, esse tal é varão perfeito. É isso mesmo que está escrito aqui, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Se a gente colocar o freio, coloca o freio lá na boca, o cavalo vai para onde a gente o dirigir. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos, e rijos, ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que nós temos entesourados na nossa vida? Será que temos prestado atenção naquilo que tem saído da nossa boca? Ou temos permitido que tudo aquilo que vem à mente, tudo aquilo que o inimigo lança à nossa mente, saia com tranquilidade dos nossos lábios? Veja o que o apóstolo Tiago está falando sobre a língua, um pequeno órgão que causa um dano terrível. E como a palavra de Deus diz em Tiago, que engana a nós mesmos, e nós mesmos somos incendiados por aquilo que falamos.
Então a religião verdadeira, um cristão verdadeiro, ele precisa ser o padrão na linguagem dele, em como ele expressa as coisas. Isso não é uma coisa fácil. E nós precisamos buscar nos aperfeiçoar. Como está a nossa comunicação? A nossa comunicação é falha. Muitas vezes nós interpretamos errado o que as pessoas estão falando. Muitas vezes somos interpretados de forma errada, porque nós tropeçamos muitas vezes naquilo que falamos. E a palavra de Deus diz que aquele que não tropeça no falar, esse é varão perfeito. E o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo: seja o padrão, seja o exemplo naquilo que você fala. O que nós falamos declara sim o nosso caráter, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E às vezes nós não atinamos para isso e deixamos a nossa boca aberta e falamos muitas bobagens contra muitas vezes pessoas que amamos, filhos, parentes amados, amigos. Muitas vezes abrimos a nossa boca para adorar ao Senhor e abrimos a nossa boca para falar mal do ser humano. Veja que Tiago falou falar mal do ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos rápidos no julgamento, e esse julgamento passa rápido pelos nossos lábios, e nós precisamos aprender a refrear a língua. Quantas vezes servos de Deus, servas de Deus, abrem a boca e entristece o Espírito Santo com piadas indecentes, indecorosas. A boca libera, se satisfaz com coisas indecentes, com coisas horríveis. E nós precisamos ver, examinar a nós mesmos, qual tem sido, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, como tem sido a nossa conversa, o nosso diálogo com o nosso esposo, com a nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos amigos, como tem sido o nosso relacionamento, como nós temos conversado, o que nós temos expressado. Realmente estamos expressando o bom tesouro da palavra de Deus que precisa estar cheio o nosso coração? Ou nós estamos enchendo o nosso coração de outras coisas? Aquilo que eu gasto tempo lendo, ouvindo, vendo, vai encher o meu coração. Vai encher o meu coração. Cuidado. Tem uma canção antiga, né? Cuidado o olhinho que vê, que a gente cantava para as crianças. Cuidado o olhinho que vê, cuidado ouvido que ouve, cuidado, boquinha o que fala. O Salvador do céu está olhando para nós. Nós precisamos ser modelos. Não fica bem ao servo de Deus, à serva de Deus, falar de maneira desenfreada. Precisamos dominar a língua. Se fizermos isso, seremos perfeitos. Temos que caminhar para isso. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Essa perfeição é Cristo em nós. Sabemos muito bem disso. Que o homem é falho. Não existe nenhum sequer que seja justo. Nós somos todos. A nossa carne não há bem algum. Mas quando Cristo está em nós, quando não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim, então eu vou abrir a boca, e não será mais eu, mas será Cristo liberando palavras de vida, palavras de vida. A vida e a morte estão no poder da tua boca. A vida e a morte. Como você está? Abençoe, abençoe. Abençoe, não amaldiçoe, não fale coisas ruins, não abra a sua boca para declarar coisas ruins. Declare coisas boas, seja o exemplo, seja
um modelo de expressão para Deus, que as pessoas possam ter prazer de estar ouvindo a você, porque da tua boca é liberado o bom tesouro que há em você. Jesus é o nosso tesouro, Ele é o nosso tesouro, e é Ele que precisa ser liberado da nossa boca. O que mais que nós vemos? Qual outra área que nós vemos Paulo dizendo a Timóteo para ser o padrão, para ser o modelo? Na conduta, ou seja, o nosso comportamento, não só a nossa fala, mas como nos comportamos. Nosso comportamento deve produzir respeito a Jesus que habita em nós. Então, tudo que eu falo e tudo que eu faço precisa expressar a Deus Pai, precisa ser para a glória de Deus Pai. Qual tem sido a nossa conduta diante do mundo? Toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos expressar o nosso Pai celestial, porque fomos criados para a glória dEle. E quando nós falamos, quando nós nos conduzimos de maneira digna, conforme a palavra de Deus nos orienta, nós estamos exatamente glorificando a Deus no nosso viver. E isso vai trazer para nós alegria e satisfação, plenitude no Senhor. Então, como tem sido a minha e a tua conduta diante da adversidade, diante das dificuldades, diante de sermos mal interpretados, diante de tantas coisas que sofremos, aflições, julgamentos, traições, tantas coisas nós sofremos, e qual tem sido a nossa conduta? O que as pessoas falam de nós? Ninguém manda na minha vida. Ninguém manda na minha vida. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. E nós temos sim uma responsabilidade, que é dar bom testemunho. Diga assim: eu preciso dar um bom testemunho. Dar bom testemunho não é falar de uma coisa maravilhosa que Deus fez para você. Isso também é testemunhar, sim, mas aqui nós estamos falando de conduta, de procedimento. O que o mundo tem falado a nosso respeito, a meu respeito? Pagamos as nossas contas em dia. Temos uma moral que reflete a Cristo. Vivemos uma vida de santidade tal que a Bíblia nos aponta. Isso é conduta, e nós precisamos dar esse bom testemunho. Eu quero ver aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e nem no laço do diabo. Ter bom testemunho dos de fora. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo vão olhar para nós e vão ver um bom testemunho, e vão ver uma boa conduta. Porque se nós não tivermos um bom testemunho, uma boa conduta, um bom procedimento, nós vamos destruir a nós mesmos. Não é isso que Timóteo está falando aqui, ó. Está falando com respeito aos obreiros, aqueles que trabalham na obra do Senhor, ao servo de Deus, que ele não seja
de bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio. Que é opróbrio? Na vergonha e no laço do diabo. O diabo está à espreita e ele arma laços. E quantos de nós temos permitido laços horríveis? E quanta vergonha nós temos muitas vezes passado por causa de não dar um bom testemunho. Por isso, Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, ensina a igreja que ela precisa ser o exemplo naquilo que ela fala e na conduta dela. Vamos ver ainda 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então nós precisamos dar um bom testemunho. As paixões da carne fazem guerra contra a nossa alma. Os desejos, ou seja, os desejos carnais, militam, guerreiam contra a nossa vida. E nós precisamos estar atentos, porque isso vai fazer, se nós cedermos às paixões carnais, às concupiscências, os desejos da carne, nós vamos estar declarando o nosso próprio fracasso, o nosso próprio afastamento do Senhor. Então veja bem, observe os acontecimentos, as tentações, as dificuldades que têm vindo até a tua vida. Você é separado, você é alguém especial, você é alguém que o Senhor escolheu, você é alguém que o Senhor está usando. Então preza por aquilo que você fala, preza por aquilo que você faz. A palavra de Deus também em Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, está dizendo: olha, torna-te o padrão de boas obras. Ou seja, alguém vai olhar para você e vai dizer: aí vai um servo ou uma serva de Deus. Um dia Natanael estava passando e falaram: aí vai um homem em que não há dolo. Ou seja, não há nenhuma dificuldade, o comportamento dele, a conduta dele é exemplar. Não é que nós não vamos errar, não é isso, porque nós somos humanos, mas nós vamos estar vivendo de tal forma que expresse ao Senhor. Não é que não vamos passar dificuldades e que vamos ser perfeitos, nós não somos perfeitos, nós somos limitados, mas Cristo em nós vai nos levar a dar este bom testemunho. E um bom testemunho ganha pessoas para o Senhor, sem palavras, simplesmente com um bom testemunho, você pode levar salvação às outras pessoas. Em que mais nós devemos ser modelos? No amor. Você precisa ser modelo, você precisa ser o padrão na palavra, na conduta e no amor. O amor é um dom supremo. E a palavra de Deus diz que Deus Pai já derramou. Não é que Ele vai derramar, Ele já derramou o amor dEle em nossos corações. E o amor é o resumo de toda a lei. Jesus nos ensina, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, o versículo 30 e 31, lá ele está dizendo que o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso amar a Deus acima de tudo. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração.
Eu preciso amar a Deus com toda a minha alma. Eu preciso amar a Deus com todo o meu entendimento. E eu preciso amar a Deus com toda a minha força. Toda a força que há em mim precisa amar a Deus. Amar a Deus acima de tudo. E ele continua dizendo: e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo. Amar ao próximo. Amor ao próximo. Nós precisamos ser esse tipo de padrão para os nossos irmãos, para a sociedade. Nós precisamos buscar este amor, receber deste amor que já foi, que está sendo derramado. Sabe, nós vemos Jesus curando os leprosos. Eu quero ler em Mateus uma passagem que Jesus cura um leproso. Mateus capítulo 8, versículo 2 a 4. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. E fazer a oferta, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus cura esse leproso. Você tem noção do que era lepra naquela época? A lepra é uma doença degenerativa, debilitante e altamente contagiosa. A lepra era altamente contagiosa. E não havia procedimentos como há hoje. Então eles eram desprezados. E ainda mais, os judeus tinham na lei que a lepra era uma maldição. Se você for ler lá em Levítico capítulo 12, 13, 14, está falando das leis acerca da lepra. Todo um procedimento, o leproso era maldito. Mas Jesus se volta a esse leproso. E quantos? Nós vemos a Bíblia relatando que Jesus age com misericórdia e estende a mão ao próximo. Um leproso desprezível. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas nós queremos muitas vezes nos esquivar. Mas Jesus não. Nós vemos a singularidade de Jesus com relação àqueles mais desprezíveis da sociedade. Como ele tratava os mais desprezíveis. Como ele se aproximava daqueles que ninguém queria ficar perto, daqueles que eram escória. Mas a religiosidade nos separa do próximo, e a religião que é pura nos manda ser padrão de amor ao próximo, que estende a mão, e tinha mais, um leproso que estava contaminado, ele profanava o templo, ele não podia comparecer. Mas quando ele era curado, ele tinha que dar uma oferta. Tinha uma oferta específica do leproso quando era curado. E ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E Jesus cumpre a lei. Você vai e paga, vai e se mostra ao sacerdote, paga o seu sacrifício para testemunho.
testemunho. Deus quer usar a minha e a tua vida. Jesus está em mim. O amor de Deus já foi derramado em nós. O amor de Deus é Cristo. É Cristo crucificado. É Cristo em mim. É Cristo em você. Para expressarmos este amor a todos que estiverem ao nosso redor. Todos que estiverem perto de nós. Nós vemos a parábola do bom samaritano. Passou um sacerdote de longe. Passou um levita também de longe. Todos os religiosos que eram para exercer amor e misericórdia não ligaram para aquela pessoa que tinha sido assaltada, que estava machucada, que estava ferida. Esse que está machucado, ferido, pode ser lá fora, pode ser daqui de dentro. Só o samaritano é que teve misericórdia, passou óleo nas feridas, colocou no seu cavalo e levou à hospedaria. Nós precisamos agir dessa forma. Quanto eu tenho amado? Quanto eu tenho amado o meu próximo? Amor fala de perdão. Quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofendem? O Senhor nos chama a ser padrão de amor, exemplo de amor. E nós precisamos também ser modelo, ser exemplo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz: ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso acreditar. Como não crer? A fé é o principal veículo de comunhão com Deus, de vida com Deus, de pregação da palavra. O apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso estou falando. Eu criei, por isso eu falei. Se nós cremos, se nós temos fé, se nós acreditamos nesse Deus poderoso, nesse Jesus maravilhoso que entregou a sua vida por nós, nós vamos ter que ser este modelo de fé. Fé que prega o Evangelho, fé que abre a boca e expressa a Cristo, fé que tem uma conduta impecável, que dá um bom testemunho para os de dentro e os de fora, um amor imensurável que estende a mão até mesmo para aquele, ou principalmente, ou o que mais importa, para aquele que nos odeia. Porque se eu amar aquele que me ama, até os publicanos fazem isso. Amar aquele que me ama é fácil. Mas a proposta do cristianismo é amar aquele que pisa no nosso calo. É aquele que fala mal de nós. É aquele que nos odeia. Esse é que eu preciso amar. Seja padrão na fé. E a quinta área em que precisamos ser padrão é na pureza. Precisamos ser puros. Ser puros. A nossa utilidade para o Senhor depende da nossa pureza. Timóteo mesmo diz que numa grande casa há muitos vasos. Vasos para a honra e vasos para a desonra. Uma grande casa, a casa do Pai, a casa do Senhor, a casa de Deus Pai, tem muitos vasos. Uns vasos são para a honra e outros para a desonra. Se a pessoa, se o vaso se purificar, se santificar, ele será vaso útil. É isso que está dizendo em 2 Timóteo capítulo 2, o verso 20 e 21. Se nos purificarmos, seremos vaso útil para o Senhor. O Senhor nos chama para a pureza. O Senhor nos chama para ter uma vida diferenciada.
Olha o que Filipenses nos ensina, Paulo aos Filipenses nos ensina. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, puro, de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Pureza fala de pensamento, no que eu tenho pensado. Os meus pensamentos vão trazer pureza ou não. Eu preciso não permitir que na minha mente venham pensamentos impuros. Eu preciso me manter puro para ser canal de Deus, para ser vaso de honra na casa do Senhor. E ainda em 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da impureza. Quem pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Fugir da impureza. A imoralidade é impureza. E é uma coisa tão normal hoje. A imoralidade tem se alastrado. E nós estamos achando tudo normal. Mas o Senhor nos chama a viver uma vida de pureza. E nós precisamos de 3 elementos para viver essa vida de pureza. De pureza que nos leva a ser vaso útil. Porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer usar a tua vida. E o primeiro elemento é a nossa mente. Eu preciso conformar a minha mente com a palavra de Deus. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente precisa ser renovada todos os dias pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que renova a minha mente. É a palavra de Deus que vai fazer com que eu tome uma postura diferente. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então estamos numa guerra, e nessa guerra o inimigo quer ferir a nossa pureza. O inimigo quer tirar a nossa pureza, contaminando a nossa mente. Então os pensamentos precisam ser levados cativos, em obediência à palavra de Deus. Cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos, cuidado com as decisões, os desejos, porque tudo isso está relacionado à mente, e a nossa mente precisa estar pura. O que mais que eu preciso? Entender que a mente precisa ser renovada, e eu preciso também fazer parte de um corpo cristão saudável. Eu preciso me relacionar com pessoas saudáveis. Veja bem, a palavra de Deus diz que eu tenho que buscar ao Senhor junto de pessoas que têm um coração puro e invocam o Senhor. A palavra de Deus diz: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. 2 Timóteo 2:22. Então segue a tua vida junto de pessoas assim. Veja com quem você anda. Nós precisamos ser instrumentos de cura, para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam curadas, a fim de que modelos sejam levantados. Essa era a preocupação de Paulo. Era isso que Paulo estava ensinando a Timóteo. A igreja, a sociedade precisa de padrão, de modelos, de exemplos. E o Senhor está chamando você para que seja esse padrão. E outra coisa para nos mantermos puros: renovar a mente, se relacionar com pessoas saudáveis. E a terceira coisa, confessar os pecados. Nós não somos perfeitos.
Às vezes nós falhamos. Acontece um acidente, não é todo dia, em todo tempo, mas às vezes acidentes acontecem, pecamos, falhamos. E a palavra de Deus é bem clara. Se todavia nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo, Jesus, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Mas eu preciso confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Se confessar. Então eu falo nessa noite a cada um de nós: não demore a confessar o teu pecado. Não demoremos a confessar o pecado. Ao primeiro sinal de contaminação de pecado, devemos pedir perdão e confessar. Ou ficaremos presos. Ficaremos presos. Como está a tua vida? É importante confessarmos para nos mantermos puros. Olha o que Provérbios diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Não deixe para depois o confessar pecados. Então vamos de uma maneira buscar, aguerrear, porque o reino de Deus é tomado à força. Uma guerra está travada. Uma guerra está travada desde o Éden e até a volta de Jesus. Essa guerra continuará enquanto nós estivermos nessa terra. Estaremos em guerra contra Satanás e nós não podemos fugir desta guerra. Precisamos enfrentar esta guerra. Precisamos lutar para obter essa excelência nas nossas palavras, na nossa conduta, no amor, na fé e na pureza. Amém, queridos? Há um chamado. O Espírito de Deus nos chama a viver essa vida. Eu convido a você a se colocar de pé. Os ministros do louvor podem se achegar. Feche os seus olhos. Permitamos que o Espírito Santo nos examine nesta noite. Espírito Santo, tens liberdade. Nos examine nesta noite. Queremos realmente expressar a glória de Deus Pai. Fomos chamados para isso, para sermos a expressão exata do Teu poder, Senhor. Quantas coisas têm nos confundido. Nós clamamos nesta noite: trabalha em nós, Espírito Santo. O quão importante são as nossas palavras. O quão importante é aquilo que sai dos nossos lábios. Pelo poder da palavra, os mundos foram criados, diz a palavra. Há poder naquilo que falamos. Traga-nos temor, a fim de que toda a nossa palavra seja temperada com sal. Ou seja, um processo de purificação daquilo que sai da nossa boca. Ah, Senhor,
Queima os nossos lábios com brasas vivas do teu altar. Nós clamamos, como tu fizeste a Isaías. Tu tocaste com uma tenaz, com brasas vivas do teu altar, para purificar os lábios de Isaías, porque ele disse: ai de mim, porque eu vi a face do Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Envia esse anjo, Senhor, e toca os nossos lábios nesta noite. Que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor. Nós colocamos todo o nosso procedimento, toda a nossa conduta, o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, colocamos diante de Ti, Senhor. Que nós possamos expressar a Ti, enquanto caminhamos nesta terra, enquanto vivemos a nossa vida, enquanto trabalhamos no nosso dia a dia, enquanto fazemos isso ou aquilo, que a nossa vida esteja cantando a Ti, expressando a Ti, em todas as formas, que cada pessoa possa olhar para nós e ver a expressão exata do Teu poder, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós clamamos por este amor que já foi derramado em nossos corações. Venha este amor, dá-nos essa capacidade de Te colocar em primeiro lugar, acima de tudo, e amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Estender a nossa mão ao ferido, ao oprimido. Espírito Santo, nós clamamos, enche-nos de fé, que nós sejamos um padrão de uma pessoa que caminha em fé, que não caminha pelo que vê, que não caminha pelas circunstâncias, que não caminha pelos acontecimentos, que não caminha pelo quadro terrível que o inimigo coloca à nossa frente. Ele fica dizendo: olha a crise, olha o problema, olha a dificuldade. Não, os nossos olhos serão olhos de fé. Nós nos recusamos a olhar conforme o mundo vê, conforme o inimigo nos mostra, mas que os nossos olhos sejam cheios de fé, Senhor. Oh, Espírito Santo, essa fé que nos leva a proclamar o Teu amor, a proclamar o Teu Evangelho. Cremos, por isso falamos, e que venha um falar ousado, que venha o amor, Senhor, esse ousado amor seja expresso através das nossas atitudes. Purifica-nos, Senhor, que a nossa vida seja uma vida pura, purifica os nossos pensamentos, purifica-nos, Senhor, que sejamos vasos de honra na Tua casa, vasos, Pai, que sejamos úteis para Ti, porque só um vaso puro, só a pureza nos coloca de uma forma útil para Ti, Senhor. Por isso clamamos: purifica-nos, Senhor, purifica a nossa mente. Toca a mente agora. Eu aplico o sangue, eu tomo o sangue de Jesus Cristo e aplico sobre cada mente, declarando uma mente renovada pela palavra de Deus. Ah, Senhor, nós declaramos relacionamentos novos, ó Pai, relacionamentos firmes, de uma forma saudável, um corpo cristão saudável, que flui no amor, que flui na pureza, que flui na fé, que flui na palavra, que flui na conduta. Senhor, queremos seguir a fé, o amor, a paz, junto com pessoas que têm um coração puro e Te invoca. Senhor, dá-nos um coração pronto ao arrependimento, ao primeiro sinal de pecado, ao primeiro sinal de entristecimento do Espírito Santo que habita em nós, que nós corramos e confessamos a Ti os nossos pecados, confessemos uns aos outros as nossas culpas, para sermos curados, Senhor. Não permita que venhamos encobrir os nossos pecados. Ah, Senhor,
Senhor, porque somente aquele que confessa os pecados alcançará misericórdia. Aquele que encobre o pecado jamais prosperará, Senhor. Nós tomamos hoje a decisão. Declare isso, igreja, que hoje você toma a decisão de ser o modelo, de ser o padrão dos fiéis, de ser o padrão no meio de uma geração perversa e corrompida. O Senhor te chama a iluminar como astros, iluminar a glória dele sendo expressa através de ti. Receba, tome um posicionamento hoje e viva essa vida que foi preparada para ti, para mim, para nós. Oh, adore ao Senhor e receba a vitória, receba a plenitude do Espírito Santo. Adore, adore. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e se renda a esse amor tão grande. Porque esta luta fala mais de rendição do que qualquer outra coisa. Esta luta, nesta guerra, a nossa rendição precisa ser ao Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu me despojo da velha natureza, com o seu egoísmo, com as suas vaidades. Oh Senhor, nos despimos nesta noite de toda a natureza antiga e nos revestimos da nova natureza criada em Deus, para desfrutar o novo. É tempo de algo novo Deus está fazendo. Oh, algo novo. Olha para a cruz. Me atraiu e adore. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Pelo seu amor, pelo seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Oh, aleluia. Me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente. Cante, igreja, cante. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pelo seu amor, naquela cruz me libertou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, antes de você mulher, antes de ir embora, dê o seu nome para a pastora Binha. Já garanta a tua presença aqui. Deus quer impactar a tua vida. Amém? E você também pode dar o seu nome para mim ou para a pastora Maria, por telefone, pelo WhatsApp, mas confirme a tua presença, ok? Levante suas mãos para o alto, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Deus abençoe a todos.